aqui na nossa IA Alfa, Torre Forte Leopoldina, nesse dia 23 de setembro. E eu peço muito que o Senhor venha falar, né, aos nossos corações através desse desafio aqui de hoje, que foi preparar uma palavra em 20 minutos, mas que Deus possa aí, em nome de Jesus, falar aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelo grande privilégio, Senhor, de ouvir a tua palavra nesta noite, pelo grande privilégio, Deus, de poder entender, de poder saber que o Senhor fala conosco o tempo todo. É tão bom, Senhor, poder abrir a tua palavra e ver que o Senhor tem uma mensagem para os nossos corações. Pai, que nessa noite eu te peço que essa palavra possa trazer para nós cura, Senhor, daquilo que nós precisamos ser curado. Que essa palavra possa trazer libertação daquilo que nós precisamos ser libertos, Senhor. Que esta palavra venha adentrar, Deus, o mais profundo do nosso ser. Que ela possa, Deus, penetrar nos nossos corações. Que ela possa ser firmada na nossa mente, Deus. E que nós possamos, em nome de Jesus, praticá-la todos os dias da nossa vida. Pai, eu venho te pedir que toda e qualquer distração possa cair por terra agora, em nome de Jesus. E que todos aqueles que precisam, inclusive eu, ouvir esta palavra, que possa, Deus, em nome de Jesus, estar atento para que nós possamos, sim, Deus, não só ouvi-la e praticá-la, mas que as pessoas que vão ter contato conosco a partir de agora possa ver, Deus, essa palavra que trouxe uma grande transformação para as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, é o que eu oro. Usa-me, Deus, como instrumento, porque sem ti eu não sou nada, eu não sou ninguém. Portanto, tira de mim todo ego, todo e qualquer palavra, Deus, que vier de mim mesma, que o Senhor possa, em nome de Jesus, tirar e que tudo que sair de mim venha de ti, Pai. É o que eu te peço. Eu estou aqui como um instrumento, como um vaso em tuas mãos. Portanto, me usa, Deus, e que todos aqueles também que irão escutar esta palavra, Deus, depois, que também possam receber desta oração e receber, Senhor, desta palavra, para que haja transformação em nome de Jesus. Amém. O título da palavra de hoje, deixa eu abrir aqui, precisa de um milagre? Você precisa de um milagre, né? Todos nós precisamos de um milagre. O tempo todo a gente busca no Senhor, a gente pede ao Senhor um milagre, a gente pede que o Senhor faça um milagre nas nossas vidas. Então, constantemente, o tempo todo, nós estamos pedindo que o Senhor faça um milagre em nossas vidas. Então, eu vou ler um texto aqui muito conhecido, em 1 Samuel 17, que é um texto que nós conhecemos muito, mas eu quero que, se possível, até você pegar a sua Bíblia aí, eu vou dar um tempinho para você procurar ela e achar, porque muitos de vocês vão estar no celular, para que você venha meditar. Eu coloquei a Bíblia, eu coloquei essa palavra aqui no Word, mas eu peguei a palavra, a Bíblia mesmo, para que nós possamos meditar em cada texto aqui. Então, que por mais que nós já conheçamos esse texto, mas eu creio que hoje nós seremos ministrados de uma forma diferente dentro dele. 1 Samuel, capítulo 17. Então, hoje eu vou ler bastante, mas eu peço que vocês reflitam sobre cada palavra. Guerra entre os filisteus e os israelitas. Os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá,
e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Povo de Israel, muito claro que era o povo escolhido de Deus, o povo que o tempo todo Deus conduzia, e os filisteus, que eram os inimigos deles. Os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça, olha bem o que ele trazia, um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Olha só, toda a vestimenta, tudo que ele se revestiu ali, tudo, além dele ser um gigante, um homem que era mais alto do que todos os guerreiros que estavam ali de Israel, ele ainda tinha toda essa vestimenta aqui que eu estou lendo para vocês. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 6 ciclos de ferro, diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então serei nossos servos e os nossos serviremos. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então a gente vê um homem, Saul, um rei que foi ungido por Deus, que foi capacitado por Deus, um exército instituído por Deus, escolhido por Deus, que estava com medo de um gigante filisteu. E aqui eu trago a nossa primeira reflexão. Quantas vezes nós aqui, que estamos aqui, hoje ouvindo essa palavra, somos escolhidos de Deus, estamos revestidos das armaduras de Deus, estamos com o próprio Deus dentro de nós, Espírito Santo, e nós muitas vezes temos medo e não queremos enfrentar aquilo que está na nossa frente. Então a gente lê essa palavra e a gente reflete, mas como? Eles eram escolhidos, ungidos, separados. Como que eles tiveram medo? E nós, quantas vezes nós temos toda a capacitação e quantas vezes nós temos medo? E a gente precisa de um milagre, a gente pede um milagre, a gente ora por um milagre, mas nós deixamos o medo nos paralisar. Nós achamos que aquele milagre não é para nós. Aquele milagre é para o irmão que está lá na igreja todo dia. Aquele irmão é para aquele que vai para o monte orar. Não, esse milagre não é para mim.
Eu não tenho essa capacidade de receber esse milagre. Não, eu desisto. Eu já lutei muito e eu desisto porque esse milagre não é para mim. Muitas vezes nós estamos da mesma forma, nós estamos com o mesmo sentimento daquele povo que era escolhido, mas temeram diante do gigante. E aí o que a gente faz? Nós paralisamos. Ao invés de nós prosseguirmos, ao invés de nós nos mexermos e fazer algo para que o milagre venha até nós, nós simplesmente fazemos A ou B ou C, e quando vai chegando perto, quando vai chegando próximo, nós queremos desistir porque nós já muitas vezes nos achamos que já estamos sem forças, que não temos mais capacidade e subestimamos até aquilo que Deus colocou dentro de nós. E continuando no versículo 12, Jessé envia Davi a seus irmãos. Os irmãos de Davi estavam na batalha, eles faziam parte do exército, mas Davi não fazia. Davi era um filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. Era o nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o mais velho; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Samá. Davi era o menor. Os 3 maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e à tarde os apresentou-se por 40 dias. Então, por 40 dias, o inimigo, o filisteu, o gigante, ele afrontava aquele exército que era escolhido de Deus. Ele afrontava, ele por 40 dias ele ia lá, se apresentava e dizia: tem alguém aqui capaz? Olha, ele foi até minando as forças daquele exército, porque dia após dia ele ia lá e desafiava mesmo. Ele apontava o dedo na cara. E é muitas vezes isso que o inimigo faz por nós. Ele vai minando as nossas forças. Todos os dias ele vai lá e nos enfrenta, e nos encara, e aponta o dedo na nossa cara, dizendo que nós não somos capazes de alcançar aquele milagre que nós tanto esperamos. E disse Jessé a Davi, o seu filho: toma, peço que vá a teus irmãos em um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre, leva ao arraial dos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver-lhes vai bem, e tomarás o teu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a uma guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenava. Chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão da guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Olha qual era o cargo de Davi. Davi, ele não era nenhum guerreiro, nem foi preparado para isso. Davi, ele era simplesmente um menino de recado. Ele foi lá para levar a comida dos irmãos e nada mais do que isso, para saber se estava tudo bem com eles. Apenas. Ele não tinha, humanamente falando, capacidade nenhuma de vencer qualquer coisa. Davi, ele foi mandado ali, ele era o menor, ele foi mandado como um menino de recado, apenas. E o gigante Golias continuava insultando os israelitas, continuando no versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército do filisteu, o homem guerreiro,
cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. O povo escolhido fugia do inimigo e o temia. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e dará sua filha, e fará isentos de impostos à casa do teu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a palavra de Davi. Ele já começou ali a usar da autoridade do Senhor. Ele entendia quem ele era no Senhor. Davi falou: quem é esse aí? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E muitas vezes nós nos paralisamos diante das circunstâncias e deixamos de guerrear as nossas guerras. Porque nós achamos que não conseguimos, que somos pequenos, que somos fracos. E o povo, continuando no versículo 27, e o povo lhe ordenou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que eu feri. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? Então, quando Davi ele se posicionou e quando nós nos posicionamos, nós somos afrontados até por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que dizem nos apoiar. Eles mesmos nos afrontam para que nós possamos enfraquecer, para que nós possamos nos enfraquecer e não querer guerrear. Porque se o próprio irmão dele, que era do exército, que foi capacitado, que foi treinado para derrotar aquele gigante, falou assim: quem és tu? Como, se a gente pudesse falar nos dias de hoje, tu é nada, tu não é ninguém, né? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Versículo 31. E ouvindo as palavras de Davi havia falado, as anunciar a Saul e mandou buscar dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não podereis ir para pelejar com ele. O próprio rei subestimou Davi. E muitas vezes nós somos subestimados, falando: você não tem como vencer isso. Você não vai conseguir. É impossível. Você não está vendo que é impossível? As circunstâncias. Você não tem capacidade para isso. Porém, então disse Davi a Saul, no versículo 34, teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-se mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo leão como um urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Sabe, nós já presenciamos nas nossas vidas muitos milagres. Nós já progredimos muito nas nossas vidas, desde o momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração, desde o momento que nós nos
dispomos a servir Jesus, nós já vivenciamos milagre em nossas vidas, nós vivenciamos milagre dentro da nossa casa. Só que a gente não lembra disso. Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez. Ou acha que aquilo que Deus fez foi pequeno, mas o que aquilo que para nós parece ser grande, a gente acha que não é capaz de acontecer. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 feixes de ribeiro, 5 pedrinhas no ribeiro, e pô-lo no seu alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, o que lhe levava o escudo, ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque era jovem ruivo de gentil aspecto. Disse, porém, o filisteu a Davi: sou eu algum cão morto para vir-te a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha só, que você grave essas palavras no seu coração todos os dias, quando você enfrentar a fúria do inimigo para te dizer que você não vai conseguir o teu milagre. Tu vens a mim com espada e com lance e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a minha mão e ferir-te-ei, e atirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Muitas vezes nós estamos buscando em outros lugares, em coisas do mundo mesmo, alternativas para poder vencer as nossas guerras, para poder alcançar o nosso milagre. Mas eu quero te dizer que tudo que você precisa para alcançar o seu milagre, Deus já colocou na sua mão. Tudo que você precisa hoje para alcançar o seu milagre está na sua mão. Você só precisa entender isso. Você só precisa usar da maneira correta as armas que o Senhor já colocou. Você só precisa entender quem você é em Deus para que você possa alcançar o seu milagre. E Davi, ele claramente entendeu que o que ele precisava, Deus já tinha colocado na mão dele. Deus já tinha colocado tudo o que ele precisava. Ele entendeu que naqueles momentos mais difíceis, ali onde ele estava com o urso, onde ele teve que defender as ovelhas do Senhor, do pasto do Senhor. Então, você tem na sua mão tudo que você precisa para poder vencer. Mas muitas coisas podem te fazer paralisar. E a maior coisa que pode te fazer você parar é a sua mente, é aquilo que está nos seus pensamentos. Nós precisamos entender, nós precisamos identificar quais são as mentiras que nós temos colecionado acerca de nós mesmos, quando nós achamos que nós não somos capazes,
quando nós deixamos com que as mentiras, quando nós deixamos as nossas angústias, quando nós deixamos os nossos medos, quando nós deixamos os nossos traumas, aquilo que já aconteceu no passado, aquilo que nos feriu, quando nós deixamos tudo isso nos paralisar. Mas quando nós entendemos, quando nós olhamos para Jesus naquela cruz, quando nós podemos assim saber que ele conquistou para nós tudo que nós precisamos para vencer as nossas guerras e alcançar o nosso milagre, já está na nossa mão. Nós precisamos tomar posse disso, nós já temos tudo. Nós não precisamos buscar alternativas, nós não precisamos fazer do nosso jeito, porque o Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos entregou tudo naquela cruz. Nós precisamos entender quais são as narrativas que Satanás coloca na nossa mente, ou nós mesmos acreditamos. Nós mesmos acreditamos. Então, como nós podemos identificar quais são as narrativas falsas acerca de nós, quando nossos pensamentos começam a ser marcados por medo, quando nós começamos a ficar, eu estou com medo, eu acho que eu não vou conseguir, esse milagre não é para mim, ou eu já estou cansado, você se sente inseguro, você já não aguenta mais, todos esses sentimentos, quando traz para você a amargura, falta de confiança em si mesmo, daquilo que Deus já colocou dentro de você para você vencer essa guerra e alcançar seu milagre. Tudo isso é uma narrativa falsa do inimigo para fazer você paralisar, para fazer você desistir. Porque Davi, ele encontrou ali no momento que ele chegou, ele encontrou a sua própria fisionomia, né? A sua própria realidade ali física já não ajudava. Mas Davi, ele não olhou para isso. Davi, ele não olhou para o irmão que foi criado junto com ele, para o irmão que cresceu ali no mesmo seio familiar, para o irmão que era para apoiá-lo, que era para dizer, não, se você se sente capaz, eu estou contigo, vai lá, eu acredito em ti. Mas nós muitas vezes acreditamos nas narrativas falsas do mundo. E nós precisamos saber que essas narrativas trazem para nós pensamentos destrutivos. E a gente quer desistir de tudo, a gente quer acabar com tudo, e esses pensamentos de medo, esses pensamentos de falta de confiança, esses pensamentos de insegurança, aí a gente começa a sentir raiva e a gente começa a se sentir incapaz. A gente começa a achar que não vai acontecer. E quantas vezes o inimigo, ele não consegue nos destruir, mas ele nos distrai com esses pensamentos que não são de Deus para as nossas vidas. E a gente pode pegar como exemplo a história do povo do deserto. Deus estava provendo tudo para eles. Eles viviam ali uma sequência de milagres, dia após dia, todo dia Deus trazia o maná, as roupas cresciam, era infindáveis milagres que aquele povo viu, o mar se abrir. Se a gente for pegar, inclusive, eu sugiro para vocês lerem novamente toda a trajetória do deserto. Quantos milagres aquele povo viveu, mas eles só conseguiam enxergar as coisas ruins que aconteciam. Eles não viam o milagre diário, como Deus estava capacitando ali cada um deles para atravessar aquele deserto, como Deus estava protegendo eles ali da temperatura climática, de como Deus estava conduzindo, de como Deus estava mostrando o caminho. E eles não.
Mesmo assim, tudo aquilo que Deus fazia para eles era insuficiente. E eles eram viciados em apenas reclamar e murmurar e falar mal e se queixar e dizer que não ia conseguir. Mas nós aqui hoje, nós vamos mudar a nossa perspectiva. Nós vamos mudar os nossos pensamentos, porque nós vamos sim tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz. Nós vamos tomar posse daquele dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus e dizemos: Senhor, a minha vida está aqui, Senhor, me conduza. Então, eu quero que você, a partir de hoje, traga a memória daquilo que o Senhor fez por ti até aqui. Eu quero que você hoje traga a memória de quem você era e de quem que você é hoje, de onde Deus te tirou, de onde Deus te colocou. Porque se você chegou até aqui, foi porque o Senhor te sustentou. Então, nós precisamos mudar essa perspectiva. Nós precisamos enraizar dentro de nós a identidade de Deus, permitir, de fato, que o Espírito Santo molde a nossa vida, que nós começamos a ver como Deus é, que nós possamos ter a mente de Cristo, que no momento que Cristo estava ali no maior desafio da vida dele, na maior dor da vida dele, ele sabia que ele estava ali para cumprir um propósito e ele não desistiu, por mais que doesse. Ele ainda chegou e falou assim: Deus, se possível, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Estava doendo. Jesus, 100% homem, 100% Deus, sentiu dores. Ele não estava mais aguentando e ele nem tinha começado a sua caminhada ali no Gólgota, mas ele já sabia do que ele tinha que passar. Mas ele não desistiu, porque ele sabia o propósito, ele sabia do milagre. Jesus, quando ele estava ali caminhando no Gólgota, quando ele foi ferido, pisado, amassado, ele estava pensando em você, ele estava pensando em mim, ele estava pensando no que nós nos tornaríamos a partir do momento que nós decidimos aceitá-lo. Davi, ele não desistiu, apesar de sua pequenez, de sua fragilidade, apesar de não ter nenhuma armadura, ele não desistiu, porque ele sabia que ele precisava prosseguir para mostrar para aquele povo incircunciso, para aquele povo que era contra o povo de Deus. Davi precisava mostrar para eles quem era o Senhor dos exércitos. E nós não estamos nos revestindo das armaduras de Deus e mostrar para todos aqueles que olham para nós e nos vê pequeno, nos vê fraco, que nós vamos conseguir alcançar o milagre. Sim, porque nós vamos nos mexer, porque nós não vamos desistir. E nós vamos continuar a caminhada, porque nós somos influenciados por Cristo. Nós somos influenciados por tudo aquilo que ele já viveu, por tudo que ele já venceu para nós naquela cruz. Então, nós precisamos revestir a nossa vida de amor, de perdão, de gratidão. Nós precisamos revestir os nossos pensamentos da palavra de Deus para que nós possamos resistir o dia mau e alcançar o milagre que precisamos. Nós precisamos ver todos os dias a oportunidade que Deus coloca ao nosso redor, porque sim, nós sofremos tentações na caminhada, nós sofremos muitas tentações para que a gente não alcance aquele milagre, mas a palavra de Deus diz que junto com a tentação, na hora que vem um inimigo futucar, tentar a gente, para a gente sair do propósito, o Senhor coloca ao nosso lado também o escape.
Então, naquele momento de maior tentação, para que você não alcance seu milagre, que você possa se encher do Espírito, para você ver o escape de Deus sobre sua vida. Então, em João 16,15, fala assim: tudo. Olha só, grava esse versículo no seu coração, para que você nunca desista até que o seu milagre chegue. Tudo que o Pai tem é meu também. Por isso eu disse: ele recebe de mim e entrega para vocês. Tudo que o Pai tem, nós temos. Nós somos cordeiros de Cristo. Nós já temos tudo que precisamos para vencer e para alcançar o nosso milagre. O que nós precisamos é apenas nos mexer. O que nós precisamos é não paralisar a despeito das nossas circunstâncias, que muitas vezes é contrária daquilo que nós esperamos, sabe? Para cada mentira que o inimigo tenta colocar nas nossas mentes, ou que muitas vezes nós mesmos, porque nem tudo é o diabo, muitas vezes somos nós. Para cada mentira, existe uma verdade que pode ser substituída por aquela mentira. E essas verdades, elas vão ser encontradas aqui. Então, que todos os dias nós possamos colocar o nosso coração, a nossa mente dentro dessa verdade. Aqui nós temos todas as estratégias do reino para vencer. Aqui nós temos todas as estratégias do reino para se mexer. Nós precisamos criar um espaço mental para o Espírito Santo mostrar para nós quem ele é, para que nós possamos criar esse espaço na nossa mente, entender, Espírito Santo, tu está dentro de mim, Espírito Santo. Será que todas as manhãs, quando nós acordarmos e ter essa consciência, abrir a nossa mente e dizer: o Espírito Santo está em mim, Deus está dentro de mim. E a palavra de Deus diz que se nós pedimos sabedoria, ele nos dá deliberadamente. E o que nós precisamos para vencer, nós precisamos para alcançar o nosso milagre, é o próprio Espírito Santo que vai nos dar sabedoria, estratégias para alcançar tudo. Nós precisamos, sabe, para todas as coisas ruins que acontecem, ou muitas vezes pessoas que nos ferem, pessoas que nos dizem palavras como Davi escutou ali do seu próprio irmão. Nós precisamos ver o lado bom de tudo. Sabe, se tem alguém te dizendo que você não é capaz, você vai dizer: eu sou capaz porque tem o Espírito de Deus que habita em mim. Se tem alguém te dizendo: tu é crente, tu tá lá dentro da tua igreja, mas tu não consegue nem isso, né, que tu tá pedindo, você vai dizer: não, eu vou alcançar. Eu sei que eu vou alcançar o meu milagre, porque tudo é no tempo dele, porque ele está me forjando, ele está me capacitando. E eu quero te dizer que o nosso milagre, o nosso maior milagre, sempre é em favor de alguém. Sabe, nós precisamos parar de pensar só em nós, de querer favorecer só a nós. Nós precisamos olhar para a outra pessoa com compaixão, com amor, olhar para aquela outra pessoa como Jesus olharia e poder mostrar para aquela pessoa quem é Jesus em nós. Porque quando nós estamos operando na vida de alguém, quando nós estamos trabalhando na vida de alguém, por mais difícil que aquela pessoa seja, nós estamos favorecendo o reino de Deus. E quando nós estamos favorecendo o reino de Deus, o Senhor trabalha ao nosso favor. O Senhor trabalha ao nosso favor. Quando nós nos movemos, quando nós nos mexemos em favor de alguém, o Senhor trabalha em nosso favor. É claro que Davi, ele estava enxergando
Nossa, os meus pais não vai pagar mais impostos, eu vou ter riquezas, eu vou me casar com a filha do rei, mas a principal motivação de Davi era mostrar para aquele povo quem era Deus. A principal motivação de Jesus naquela cruz era mostrar quem era Deus nas nossas vidas. E a nossa principal motivação para nos mexermos em favor do nosso milagre é mostrar todos ao nosso redor quem é o Senhor nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós não estamos alcançando de fato o nosso milagre, porque nós não estamos olhando para o próximo com compaixão, com amor, e nós precisamos, sabe, muitas vezes aceitar as diferenças. Ninguém é igual a ninguém. E o que nós, às vezes, estamos lutando para conquistar é com que as pessoas sejam como nós, façam as coisas do nosso jeito. Não é assim. Pessoas são. Cada um tem uma digital, cada um é diferente, e nós precisamos entender essas diferenças. Nós precisamos saber que se aquela pessoa, ainda que nós lutamos tanto por ela e vemos tanta indiferença, tanta que não há compatibilidade, nós precisamos ver que muitas vezes nós fomos assim, nós tínhamos incompatibilidade com a palavra, nós tínhamos incompatibilidade com Jesus, nós tínhamos incompatibilidade com o reino, mas nós um dia entendemos e nós procuramos essa transformação. Então, que você olhe com compaixão para os outros, porque eu creio que o seu milagre vai chegar a partir do momento que você tiver essa visão de amor, de graça, de perdão para com o próximo. E que nós possamos todos os dias declarar a verdade das Escrituras nas nossas vidas, nós possamos saber que nós, em Deus, somos suficientes para alcançar tudo aquilo que desejamos. Nós precisamos também entender todo o sofrimento de Jesus, porque às vezes a gente passa por coisas que não são tão doloridas, sabe? E a gente vê aquilo como se fosse a maior luta do mundo, o maior desespero do mundo, mas quando a gente vê o que Jesus sofreu por nós, o que Jesus passou por nós, quando nós enxergamos Jesus, nós conseguimos ter mais amor, nós conseguimos ter mais compaixão, nós conseguimos amar mais o próximo, nós vamos despejar esse amor quando nós entendermos quem nós éramos e quem nós somos hoje. E nós precisamos cumprir a nossa missão. Nós precisamos cumprir a nossa missão. E cumprir a nossa missão é preencher a nossa mente com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós vivemos em busca de milagres, nós vivemos em busca de receber coisas do reino, mas nós não estamos muitas vezes nos mexendo, né? E aqui mais uma vez eu quero repetir, Jesus ele não queria ir para aquela cruz. Mas ele disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus abriu mão de suas vontades para fazer a vontade de Deus. Agradar a Deus é o que nós precisamos, não a nós mesmos. Nós precisamos saber fazer a coisa certa. E nem sempre a coisa certa é aquilo que nós queremos fazer. Porque aquilo que nós queremos fazer, às vezes é mais fácil. É deixar o problema de lado, mas Deus ele colocou uma missão para cada um de nós, ele colocou um propósito para cada um de nós, e muitas vezes o nosso propósito é alcançar o nosso cônjuge. Muitas vezes o propósito que Deus colocou nas nossas vidas é alcançar uma pessoa muito difícil, que nós não nos sentimos capacitados para alcançar aquela pessoa. Sabe, nós precisamos entender o nosso propósito. Muitas vezes a gente acha, o meu propósito, qual que é o meu propósito? É alcançar multidões, é pregar para multidões, é fazer uma obra social.
Muitas vezes sim, mas outras vezes o seu propósito é alcançar a sua casa, sabe? Eu sempre me lembro das palavras da esposa do André Valadão. Ela, né, uma mulher que é muito conhecida hoje, que é a Cassi Valadão. Ela falou um dia e eu peguei aquela palavra e nunca mais me esqueci. Ela falou: o propósito que Deus colocou no meu coração é de sustentar o meu lar, a minha família, em amor, em oração. O meu chamado está em estar dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos e sustentando o meu marido. Né? Porque uma mulher como aquela, ela poderia, sim, se ela quisesse, estar aí rompendo o mundo inteiro, mas ela entendeu que o propósito dela consistia em estar dentro do seu lar, administrando o seu lar e ganhando e sustentando ali o seu esposo o tempo todo. Então, muitas vezes o nosso propósito, a gente às vezes acha que é algo tão grande, mas sim, às vezes é algo que está no seu íntimo, dentro da sua casa. E a gente precisa cumprir esse propósito para alcançar o milagre que Deus tem para nós. Então, a coisa certa a fazer, como eu quero te dizer mais uma vez, nem sempre é o que você quer, mas é aquilo que Deus tem para a sua vida. E como é que nós vamos entender? É quando nós preenchemos o nosso coração com o amor de Deus. É quando nós estamos fazendo algo que nós vamos afetar toda uma geração. A Cassi, ela escolheu servir o seu esposo e os seus filhos como propósito de vida. E ela ali, ela vai alcançar gerações após gerações. Porque as decisões que nós tomamos hoje não é a despeito de nós mesmos, mas é a despeito de toda uma geração, né? De nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então, as decisões que nós tomamos hoje vai alcançar toda uma geração. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos entender qual que é a vontade dele para nós. E o que nós temos que fazer é buscar essa capacitação para entender qual que é o seu propósito, para poder alcançar o milagre. Nós precisamos entender qual que é a capacitação de Deus para nós. Nós temos que buscar essa capacitação. E lá em Hebreus 4, de 1 a 13, deixa eu abrir aqui para vocês. Hebreus 4, de 1 a 13, diz assim, de 1 a 3. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturada, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Eu acho que eu anotei errado aqui, mas eu vou falar do jeito que está aqui, ó. Enquanto a promessa de descansar nele nos impulsiona para o alvo de Deus, cuidemos para não sermos desqualificados. Recebemos as mesmas promessas que o povo do deserto. No entanto, eles não fizeram bem a eles, porque não foram recebidas com fé. Portanto, se cremos, iremos experimentar o estado de descanso. Se não cremos, nada feito. Lembre-se do que Deus disse com ira, jurei, eles nunca vão chegar ao seu destino, nunca vão conseguir descansar da verdade. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Depois eu mando para vocês o versículo certo. Então, se nós
prosseguirmos igual aquele povo, nós não vamos conseguir alcançar, nós não vamos conseguir alcançar o nosso milagre. Nós precisamos chegar a Deus com confiança. Nós temos que entender a graça que foi derramada em nossas vidas. E Ele, no tempo oportuno, Ele vai nos dar o milagre. Então, assim como José, que você não se sinta como improvável, que você não se sinta que você não é capaz. E eu vou dizer alguns nomes aqui. Davi, ele era pequeno, de baixa estatura, ele era o menor, ele não foi criado, ele não foi treinado para aquele exército. José, ele também era o mais novo. José era apenas um sonhador que acreditava que as promessas de Deus iriam se cumprir na vida dele. E o que José fez foi apenas ser obediente a Deus o tempo todo, apesar de todas as circunstâncias. Moisés, que não acreditava que ele tinha capacidade nenhuma, nem de falar. João Batista, Pedro, eram pessoas que nunca, em nenhum momento, se sentiram capacitados. Mas todos eles creram na palavra, todos eles colocaram a palavra em prática, todos eles se mexeram. E eles alcançaram o favor de Deus, eles alcançaram o milagre de Deus. Em nenhum momento eles se sentiram que apesar de todas as circunstâncias, eles acreditaram que se eles tivessem o favor de Deus e obedecessem, eles iriam alcançar o milagre, e de fato eles alcançaram. Então, o que eu quero dizer para vocês é o que está lá em 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, se um de vocês falarem qualquer coisa, fale segundo as palavras de Deus. Da nossa boca tem que proferir bênçãos, da nossa boca tem que proferir as palavras de salvação, da nossa boca tem que proferir a palavra de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Se você tiver quando você tiver que enfrentar os desafios da vida, quando você tiver de frente ali o seu gigante, o seu filisteu, que você possa administrar segundo o poder que Deus colocou na sua vida, ali naquela cruz, quando o sangue de Jesus foi derramado, poder foi colocado sobre nós. E para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus. A sua vida, a nossa vida, a minha vida, o tempo todo tem que glorificar o nome de Deus. Então, as suas ações hoje glorificam o nome de Deus. Aquilo que sai da sua boca glorifica o nome de Deus. Os seus pensamentos glorificam o nome de Deus. As atitudes que você está planejando tomar para o seu futuro glorificam o nome de Deus? Nós precisamos refletir sobre isso o tempo todo. Andar em verdade é andar na dependência de Deus. Deus, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou me mexer. Eu vou andar na tua dependência, porque eu creio que eu vou alcançar o meu milagre. É viver no fluxo natural do Espírito. O tempo todo nós precisamos acordar e ter essa consciência. O Espírito de Deus está sobre mim, o poder do Senhor está sobre mim, o favor imerecido de Deus está sobre mim, e tudo vai acontecer no tempo dele, conforme a vontade dele. Creia, creia, creia. E que todos os dias você possa saber que você, nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus. Quando nós pensamos que nós somos povo exclusivo de Deus, nós vamos
sim administrar os nossos pensamentos, a nossa fala, aquilo que sai da nossa boca. Nós vamos sim saber administrar as nossas ações, as nossas reações, para que nós possamos anunciar a grandeza daquele que te chamou das trevas, te tirou do monturo, te tirou do pó e te trouxe para a maravilhosa luz, para você alcançar o seu milagre. Mexa-se, e que você, assim como Davi, possa mostrar para qualquer incircunciso que aparecer na sua frente que Deus é na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro que você tomará posse, eu tomarei posse dessa palavra, e nós viveremos para nos mexer, movidos pela palavra de Deus, para alcançar o milagre que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigada, Deus, porque naquela cruz o Senhor derramou sobre nós poder e autoridade dentro da tua palavra. E que nós possamos usar, Senhor, esse poder e autoridade para cumprir o nosso propósito, da qual o Senhor nos chamou para estarmos aqui nessa terra. Pai, nós não estamos aqui nessa terra para encher a nossa rede de peixes até estourar, mas nós estamos aqui nessa terra para encher a nossa rede de vidas para o teu reino, que nós possamos entender o nosso propósito de vida, que é pensar, que é falar, que é agir, que é reagir conforme a tua palavra, para que todos ao nosso redor, principalmente os da nossa casa, possa ver o Senhor em nossas vidas, que eles possam glorificar o Deus de Israel através das nossas vidas, que eles possam temer e tremer, porque o Senhor é quem habita em nós, e não há circunciso das trevas que pode deter tudo aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos para alcançar o nosso milagre, romper o inferno, saquear o inferno, ganhar vidas para o teu reino e viver o propósito todos os dias da nossa vida. E o Senhor vai fazer através de nós para que o nosso milagre possa, Senhor, exaltar o teu nome e que todos possam ver o Deus de Israel nas nossas vidas através daquilo que o Senhor já fez. A partir do momento que o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz, mas daquilo que o Senhor ainda fará até a tua volta, nós viveremos e veremos o milagre do Senhor nas nossas vidas e de todos aqueles que vivem, convivem no nosso meio, no nosso ciclo. Pai, eu declaro sobre cada vida aqui que está assistindo, ó Deus, essa ministração. Eu declaro poder e autoridade do céu sobre cada uma. Ousadia, Senhor, para romper o inferno. Ô, Senhor, vai ungindo, vai capacitando, vai arrancando, Senhor, todos os traumas, vai tirando toda a incapacidade, vai tirando todo o pensamento de que eu não posso, eu não consigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a vitória da cruz sobre cada uma de nós, sobre cada um de nós, sobre todos da nossa casa, Pai. Eu declaro que todos aqui, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor e que o nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado e nós testemunharemos no teu altar as maravilhas, as promessas, os milagres que o Senhor está fazendo e fará em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar cada uma de vocês, cada um de vocês, e que vocês tomem posse dessa palavra todos os dias. Amanhã, quando vocês acordarem, vocês vão dizer: o Espírito Santo está sobre mim. O Espírito Santo está sobre mim. Eu vou romper, eu vou viver para ver todas as promessas do Senhor sobre minha vida, e eu vou alcançar os meus milagres. Amém? Recebam em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe.
Quem chegou depois pode, eu vou ver se eu coloco o link ainda hoje para pegar desde o início. Tá bom? Alguém quer falar? Fiquem à vontade.